Olá, estamos aqui no Instituto Unitea, Unidos pelo Autismo, novamente para contar mais uma história de uma família sobre o transtorno do espectro autista. A série Compartilhando Vivências tem por objetivo, então, contar várias histórias, de várias famílias diferentes, mas com algo em comum, o autismo. Então hoje, a história é do Manuel, filho da Gelan, minha amiga Gelan, irmão do Micael, certo? E quem vai contar a história do Manuel, que é um menino de 11 anos, que está dentro do transtorno do espectro autista, é essa família que está aqui hoje. Obrigada, por terem aceitado o nosso convite e obrigada por compartilharem a história de vocês com todas as famílias que, de certa forma, buscam respostas, e podem encontrar, às vezes, alguma resposta a partir da história que vocês vão contar para nós hoje aqui. Nós que agradecemos pela oportunidade de poder vir aqui contar nossa história, a esclarecer também algumas dúvidas de pessoas que têm sobre o autismo. Para nós é uma grande honra poder estar aqui. Antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria de fazer uma pontuação. Que o transtorno do espectro autista não é uma doença, e que ele conta aí com graus leve, moderado e severo. Então, antes de mais nada, Gelan, e eu vou pedir na sequência para que você defina, como você definiria o Manuel, mas eu acho que é interessante a gente colocar o grau, do autismo do Manuel. Então, o grau do autismo dele é moderado. É moderado. Como é que você define o Manuel? Eu definiria ele como... Ele é bastante hiperativo, ele tem crises de ansiedade muito grandes, ele não para quieto muito tempo no mesmo lugar, ele tem crises de irritação, mas, ao mesmo tempo, ele é amoroso, ele é muito querido, ele gosta do abraço, ele gosta do beijo, mas a gente dá nele, ele não dá na gente. É a gente que tem que dar. Ele gosta que a gente chegue e abrace ele. Muitas vezes ele te dá um abraço apertado que parece tipo um carrapato, mas outras vezes ele empurra com a mão, que ele não quer o contato físico. O Micael teve um desenvolvimento normal, que a gente considera um desenvolvimento normal, ele é neurotípico. E aí, então, você já tinha uma experiência, de maternidade. Quando chegou o Manuel, você conseguiu fazer uma comparação entre os comportamentos e as idades, enfim, como o Micael se comportava e como o Manuel se comportava, assim, você conseguiu observar? E quais eram, assim, as diferenças que mais te chamavam a atenção, Gelan? O Manuel, quando ele era bebê, ele tinha uns 6 meses, eu tinha que ninar ele longe do corpo, assim, porque ele não gostava que eu ninasse ele perto do meu corpo. E até fiquei com problema nos braços por causa disso, porque tinha que fazer ele dormir. E ele chorava muito, muito, muito mesmo. E tu levava no médico, o médico dizia que ele tinha refluxo. Aí tomou remédio para refluxo, mas não resolvia muito. Depois, no caminhar foi normal, ele começou a caminhar com 1 ano e 4 meses. A única coisa é que ele caminhava na ponta dos pés, que daí era uma diferença com relação ao mais velho. Ele não falava também muita coisa, só papai, mamãe, poucas palavras ele falava. O choro, a ansiedade, a irritação que ele tinha bastante. Ele parecia uma criança brava. Isso. Uma criança brava e manhosa. Muitas vezes diziam que ele era bardoso. Muitas famílias relatam, e é sabido, que algumas crianças dentro do espectro do autismo, não são todas são diferentes, é bom que a gente fale isso, mas um dos sinais, se a gente pudesse falar, um dos sinais é a questão da criança não responder quando chamada pelo nome. Isso aconteceu com o Manuel? Sim. Ele não respondia? Não. Se ele tivesse sentado ali brincando, tu podia chamar ele quantas vezes fosse, ele não atendia.
Se ele estivesse num lugar, num quarto, escondido, que nem as crianças fazem muito isso de se esconder, era difícil de achar ele por isso, porque tu chamava, ele não respondia. Se ele falava uma palavra que seria papai ou mamãe, seria aquela coisa repetitiva, papai, 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 papai. Não seria ele falar pai e para. Ele repetiria muitas vezes Sim. aquela mesma palavra. E, dá um exemplo, ele falaria o dia inteiro só aquela palavra. Daí, no outro dia, como se fosse a chave, ele falava outra. Mas não era aquela sequência de muitas palavras, é uma só Repetida várias vezes. Uma ecolalia que a gente chama. Isso. Né? Eu preciso perguntar, e é uma pergunta básica aqui do nosso Compartilhando Vivências, é a questão de receber o diagnóstico, né? Como foi receber o diagnóstico do autismo do Manuel? Houve essa questão que a gente fala do luto, da negação, né? E a família também, como é que reagiu? Bom, o Manuel ele teve um diagnóstico bem tardio. Ele teve um diagnóstico oficial, digamos assim, com 4 anos e meio. Desde os 2 anos, antes até dos 2 anos, pela falta da fala dele, eu já levava nos médicos. Mas como ele tinha sido prematuro, a médica dizia que ele podia demorar um pouquinho mais. Aí levei em muitos médicos e quando apareceu realmente o diagnóstico, assim, que a gente daí foi atrás realmente, ele teve uma crise muito forte de ansiedade na escolinha. E daí as professoras pediram para mim levar ele para tentar dar algum remédio para ele se acalmar, para ele tirar aquela ansiedade que ele tinha. E daí, nossa, quando eu peguei aquela cartinha, que elas escreveram uma cartinha, eu disse, nossa, mas o que elas estão querendo com meu filho? Meu filho não tem nada. Por que eu vou levar no médico para tomar um remédio, né? Mas aí eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa realmente. Não, então vamos marcar um médico, né? Levei ele no médico, tudo. E o médico disse bem assim, ele tem TGD, que seria o transtorno global do desenvolvimento. É um crescimento mais... a mentalidade dele cresceria um pouco mais atrasada. Aí, tá. Só que, nesse período, o pai dele foi passear com ele e foi numa loja e a moça lá da loja disse que o sobrinho dela era assim também e que o sobrinho dela era autista. Aí ele chegou em casa e falou tudo para mim e eu digo, nossa, eu tive a negação. Meu filho não é. Não, porque para mim o autista era aquele que ficava com os movimentos estereotipados para frente e para trás e era difícil de dizer a palavra, mas era uma pessoa que era deficiente mesmo. Então, para mim, o meu filho não era isso. Mas, nesse período, começou a passar uma novela, que apareceu uma novela que tinha a personagem chamada Nina, que estava dentro do espectro do autismo. E também passar aquela série de reportagens no Fantástico com o Dr. Drauzio Varela sobre o autismo. E nesse período eu comecei a ver bastante sintomas dele, do Manuel, nos personagens que participaram da série. E daí eu comecei a será que meu filho realmente está dentro do espectro? E quando passou uns meses, daí levei ele lá, ele começou a tomar realmente o calmante, ele ficou mais calmo, mais tranquilo. Aí o médico me pediu bem assim, volta lá na escolinha e pede para elas fazerem um relatório. O que elas percebiam de diferente no Manuel das outras crianças, comparando com as idades. Aí pedi para as profs, tudo, para as tias lá fazer o relatório, e ele disse, tu volta daqui 1 mês. Voltei lá com 1 mês com o relatório, ele disse, agora tu vai me deixar esse relatório aqui que eu vou fazer a avaliação. E como teve essa temporada ali, assim, que eu fiquei assistindo tudo, eu fiz o teste, que nessa série pediam para fazer, eu fiz o teste. E no final do teste me indicaram que eu tinha que procurar um médico referência. E que, no momento, o SUS estava mais adaptado para fazer esse tipo de diagnóstico. Aí eu fui atrás, e quando eu entrei no consultório do médico, eu falei para ele, expliquei o motivo que eu estava lá, e ele disse para mim, não, mas tu não pode ficar pensando tudo que tu vê na TV, nem o que a mídia fala, tu tem que ver, vamos ver, tu trouxe certo, tu trouxe ele aqui, vamos fazer os testes com ele.
E ele sentou lá e examinou o Manuel, assim, bem certinho, tudo. Fez todos os exames no Manuel, não laboratoriais, né? Porque não tem nenhum, né? Mas Sim, assim... sim. E examinou e fez. E daí ele sentou na minha frente e ele pediu bem assim: mãezinha, tu nunca reparou que ele não te olha nos olhos? Tu não reparou que ele olha um pouquinho, mas ele já desvia o olhar? Ele não fixa o olhar em você? Daí eu digo: eu reparei, mas para mim era normal, né? Ele disse: não, mãe, esse é um dos principais sintomas do autismo. Aí ele me perguntou se caminhava na ponta dos pés, fazia. Eu digo sim. Aí ele disse: mãe, infelizmente, realmente o seu filho está dentro do espectro. Voltei para casa. Nossa, eu fiquei muito... O primeiro dia foi assim um sentimento de, como diz, de luto, porque parece que teu chão abriu. Mas, ao mesmo tempo, quando eu cheguei em casa, eu disse: não, agora eu sei o que meu filho tem. Porque foram esses 4 anos e meio de luta tentando saber por que ele tinha essas diferenças. Então foi um misto, né, de emoções entre a questão do luto, né, da não aceitação, mas também a questão do alívio por agora você saber. Isso. Talvez como lidar. No primeiro episódio, Gelan e Micael, eu não comentei, e eu quero comentar nesse episódio, que eu também sou mãe, né? Do Rafael, que tem 11 anos, a mesma idade do Manuel, e que está dentro do espectro do autismo. E eu sempre, né, nos meus relatos, quando converso com outras mães, e a gente conversa muito, a gente tem esses nossos grupos de apoio, né, Gelan? Eu digo que quando vem o diagnóstico é como se tivessem quase que roubado um sonho, sabe? Porque toda mãe, a maternidade... Ela vem com muitos sonhos, né? Principalmente aqui no caso já era teu segundo filho, no meu caso era meu primeiro e único filho. A gente sonha a vida inteira deles, né? Eu sei que é errado isso, mas a gente faz de forma automática. E aí quando você sabe que vai ter uma limitação, aí você pensa assim, não, mas e o meu sonho? O que eu faço agora, né? Pego o meu sonho e faço o que com ele, né? Porque é uma quebra de vida. É uma quebra de expectativa, certo? Sim. E acho que a Gelan foi a mesma coisa, né? Sim, foi. Mas também eu lembro que foi difícil eu tive que consolar a família, digamos assim, porque todo mundo percebia que o Manuel era um pouco diferente dos outros, porque eu tenho um sobrinho que tem quase a mesma idade que o Manuel. E o meu irmão sempre dizia: bah, mas o Manuel não faz isso, né? O Vitor faz, o Manuel já não faz. Então, assim, a gente foi percebendo. Só que quando veio o diagnóstico do autismo, a aceitação, assim, nossa, mas será que realmente é o autismo, né? Porque foi um choque, digamos assim, para a família toda. Informação sobre o autismo. A gente tinha uma visão supérflua sobre isso, sobre o que passava na TV, sobre o que a gente via em reportagens, mas nunca tinha um convívio com alguém que tinha. Então, para todo mundo foi uma novidade. Ninguém conseguia acreditar naquilo. Não queria, na verdade, não queria acreditar que aquilo fosse verdade. Porque não queria acreditar que o Manuel teria aquilo, até por não saber o que era aquilo. O medo do desconhecido. O medo do desconhecido. Por não saber... E eu também lembro, quando comentei com a minha família sobre o Rafael, que o meu irmão do meio, né, o Jair, ele disse assim: mas isso não é nada, tá? Nós vamos tratar isso tudo como se fosse uma coisa totalmente natural. Para nós, o Rafael é Rafael e vamos seguir. Sabe? É uma negação, né? É uma negação. Então vamos fazer de conta agora que nada é. Ele tem algumas coisas diferentes, mas não é nenhuma. Ignora e vamos seguir a vida. E por um longo tempo nós fizemos isso na minha família. Nós não falávamos sobre o assunto e tratávamos tudo como uma situação normal. Como é que foi descobrir ter um irmão no espectro? Porque como eu era ainda muito criança, eu não acreditava que fosse alguma deficiência, algum transtorno. Eu sempre pensava como se ele tá demorando para falar, ele deve ter algum déficit de atenção. Ou, às vezes, a criança pensava até, ele pode ser mudo, bem coisas infantis, sabe? E a partir do momento onde veio o
o diagnóstico do autismo, meio que por não entender, meio que por estar na adolescência, que é uma fase onde a gente não liga muito para as coisas, mas eu fiquei tipo, isso é uma coisa, sabe aquela visão de tipo, não vai interferir nada, com aquela visão de, daqui a pouco ele vai melhorar, entendeu? E daí, conforme eu fui evoluindo e crescendo do lado dele, pela diferença de idade, a gente vai aprendendo a como lidar, de que realmente aquilo precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, não é algo passageiro, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. E acho que a minha aceitação foi, eu não digo instantânea, mas que foi um curto prazo até eu entender o que estava e qual que seria, o que teria que fazer. Então, assim, só interpretando um pouco a tua fala, tu não tinha muita maturidade quando ficou sabendo que o irmão tinha autismo, certo? E aí tu reagiu de uma forma mais natural. Mais neutra, assim. Mas até porque também tu não tinha todo o conhecimento sobre do que isso ia implicar. Não tinha uma visão de futuro sobre o que seria. E agora, 22, né? Ainda uma criança, né, Gelan? Ainda meu bebê. Um bebê, né? Como é que é para ti hoje, né? A tua relação com o teu irmão, que está com 11 anos, que tem esse grau de autismo moderado e que tem dificuldades, né? Como é que é isso para ti? Olha, eu penso que assim, acima de tudo, ele é meu irmão. Então, o meu convívio com ele é de irmão. Então, às vezes até eu falo que às vezes eu brigo com ele e fico me culpando, só que ao mesmo tempo que eu me culpo por ter brigado, ter xingado, às vezes com ele, trocado uns tapas, mas é aquela questão, eu vou pro bem e penso assim, não, mas todo irmão faz isso. Não é uma coisa assim que... Por isso que eu tento levar o máximo da naturalidade possível, entendendo as limitações dele, entendendo o que ele coisa, mas ele não botando o aspecto dele na frente da pessoa. Ele sempre antes é o Manuel. Uhum. E daí depois tem as características de vida dele, mas eu não consigo ver ele com olhos especiais. Assim, ele continua sendo meu irmão. E assim a gente vai levando a rotina. Às vezes se estressa, no outro dia tá brincando junto. Às vezes eu fico 1 hora lá brincando com ele na cadeira, coisa. Às vezes eu fico o dia inteiro sem nem olhar porque eu tô bravo com ele. Uhum. Bem normal, sim. Isso, bem a gente tenta normal. Levar no... É, isso mesmo. Bom, então chega o teu irmão, né? Você com 11 anos, chega o Manuel. A Gelan precisa dividir a atenção, mas não sabe que tem um filho especial, ainda não sabe disso. E depois vem, então, o diagnóstico. Como é que você ficou em relação à atenção da tua mãe? Né? Hoje, essa atenção ainda teve falta, né? Ela sentiu essa falta de atenção por parte da tua mãe? Olha, eu nunca fui de sentir falta da atenção, porque sempre que precisou, tipo... Não é aquela coisa de ficar o dia inteiro grudado, mas precisou conversar, senta, conversa. Eu sabia que se eu precisasse conversar, eu tinha. E ao mesmo tempo eu já conseguia entender que o Manuel ia precisar de mais atenção, que ele ia precisar não só de atenção, mas de uma dedicação maior. Até por o grau dele ser moderado, ele precisa de tratamento, de uma atenção especial para ele. E até por isso que eu não lembro de alguma vez que eu tenha sentido ciúmes. O Manuel precisa passar o dia inteiro, a mãe precisa cuidar dele, precisa dar atenção, porque ele precisa disso. Agora, se eu tô num momento ruim, eu sempre tive o apoio. Entendeu? Tá, não faltou, né? Não faltou o apoio, por isso que eu digo que eu nunca senti falta de atenção, mesmo sabendo e entendendo que ele demanda mais da atenção.